Flávio Almeida da Fonseca, o centroavante Flávio, nasceu em Porto Alegre em 9 de julho de 1944. É um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. Ele mesmo diz que marcou 1.070 gols nos 20 anos de carreira, embora há quem conteste os números. De qualquer forma, sua raça e oportunismo fizeram dele um goleador que não precisou dos apelidos de minuano ou bicudo para ser reconhecido e famoso. Ele é o Flávio, primeiro e único no futebol, tal qual Pelé. Vindo das divisões de base, começou nos profissionais do Internacional de Porto Alegre em 1961. Lá ficou até 1964, quando foi para o Corinthians. Chegou ao Fluminense em 1969, por quem fez 115 jogos e marcou 92 gols, uma média incrível de 0,8 gol por partida. Foi campeão carioca e campeão da Taça Guanabara de 1969 e 1971, e campeão da Taça de Prata de 1970, hoje equivalente ao Campeonato Nacional. É ele quem diz que saiu do Fluminense em 1975 para o Porto com muita tristeza. Saí chorando. Ele voltou a jogar no Inter de Porto Alegre, depois foi para o Pelotas, onde foi artilheiro do Campeonato Gaúcho de 1977, depois jogou no Santos, Figueirense, Brasília e encerrou a carreira no Clube Jorge Wilstermann, da Bolívia, em 1981. Pela seleção brasileira, Flávio jogou 18 partidas e marcou 8 gols. Deixemos Flávio contar a sua história. Flávio Almeida Fonseca. Talvez você possa não identificar quem seja, mas se eu disser Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi ou Lulinha, Cafuringa, Samarone, Flávio e Lula, você saberá quem é Flávio, o minuano, um dos maiores artilheiros do Brasil, com mais de 1.000 gols, realmente um fenômeno do futebol brasileiro. Flávio, como iniciou a sua carreira de jogador profissional? Eu praticamente me projetei, me criei dentro do Internacional. O Internacional, na época, eu era bem molequinho, não existia o Beira-Rio. Chamava-se Estádio dos Eucaliptos, na rua Silvério, lá em Porto Alegre. Ali me projetei. E aos 16 anos, o técnico, na época, do Internacional, chamava-se professor Mendes Ribeiro. Foi que me convocou para um amistoso. E nesse amistoso eu entrei no segundo tempo do intervalo, no lugar do Larry Pinto de Faria, que era o centroavante do Internacional. Eu fiz uma grande estreia naquele momento. Eu, inclusive, fiz um gol, né? Fiz um gol muito bonito, toda a torcida gostou muito. E ali fui ficando. E acabei ficando titular na equipe. Aí fui campeão, né, naquele ano de 61. Quando foi em 64, já houve interesse dos clubes fora do estado, do Rio Grande do Sul, né? Era Penharol, São Paulo. Aí veio o diretor do Corinthians, por último, né? Foi que acertou a minha contratação para São Paulo. Você ficou no Corinthians até que ano? Aí fiquei no Corinthians 64 até 69. Até dia 14 de março de 69. Foi quando eu vim para o Fluminense. Quem te trouxe para o Fluminense? Foi o Nilton Graúna com outro dirigente que no momento me falha a memória. Qual foi o melhor time que você jogou? Nossa, agora tu me pegou. Eu tive uma fase muito boa no Fluminense, né? Fluminense era um time imbatível. Eu vim do Fluminense em 1969, ganhei 5 campeonatos em 3 anos. Foram 2 Taças Guanabara, 2 campeonatos carioca e um brasileiro, com esse mesmo grupo. E o outro time foi Internacional, né? Dos anos 70 até 76, por aí, né? E eu cheguei em 75. Tanto é que eu sou um campeão invicto, né? Internacional em 75, foi campeão invicto. E eu fui artilheiro do brasileiro, né? Flávio, você que é um homem de mais de 1.000 gols, alguma decepção no futebol? Realmente a decepção que eu tenho no futebol
foi quando eu fui convocado para a seleção brasileira e não consegui ir para a Copa. Por quê? Eu estava convocado pelo João Saldanha. O João Saldanha montou aquele time de 70. O ataque estava completo. Era eu e o Pelé na frente. Aí veio a notícia que o presidente Médici, na época, nem sabia de nada, né? Aí o repórter perguntou para ele: pô, o Dario do Atlético não foi convocado, senhor presidente. O que o senhor acha disso? E o presidente falou: ah, é mesmo. Eu gostaria de ver o Dario na Copa do Mundo. Aí o que aconteceu? O João Saldanha, por outro lado, falou que o ataque já estava preenchido, com Pelé e Flávio na frente, né? Jairzinho e Rivelino, e não ia convocar mais ninguém. Não, mas tem que convocar o Dario. Aí o João Saldanha não aceitou esse posicionamento do governo, né? Então, o que aconteceu? O João Saldanha foi cortado, né, como técnico, e chamaram o Zagallo para treinar a seleção. Aí disseram pro Zagallo assim: olha, Zagallo, só tem uma coisa, tem que cortar o Flávio e levar o Dario. Aí quando eu fui embarcar no avião, eu estava fora. E você não vai o Dario. Então a decepção, eu só não fui campeão do mundo por esse detalhe. Inclusive o Dario foi no meu lugar, não jogou nenhum jogo, ficou no banco o tempo todo. Você saiu feliz ou infeliz? Quer dizer, eu não queria ir embora, mas como o presidente do Futebol Clube do Porto me viu jogar pela televisão, mandou o genro dele, que era gerente do banco, Afonso Pinto Magalhães, aqui no Rio de Janeiro, me contratar pelo jogo, pelo Fla-Flu que ele me viu jogar. Aí que eu fui embora, né? Contra a vontade, mas tive que ir, né? E no Porto, você foi feliz? Fui lá, eu cheguei a ser capitão da equipe do Porto. Só não fui artilheiro do Campeonato Português. Perdi para o José por um gol. Eusébio. Perdi por um gol porque o gol que eu fiz contra o Vitória Setúbal, eu toquei primeiro na bola e o juiz deu gol contra do zagueiro. Aí eu perdi um gol ali, né? Pela súmula. Por isso eu não fui campeão, não fui artilheiro do futebol português. E o presidente do Porto queria ser campeão da UEFA, mas nós não conseguimos. Conseguimos eliminar o Barcelona lá no meu campo. Eu fiz o gol, foi 1-0. Eu dei um show naquele momento, naquele dia, foi um espetáculo lá. E aí o Barcelona queria me contratar, mas o Futebol Clube do Porto não aceitou a proposta e não vendeu meu passe para lá. E você encerrou a carreira em que clube? Eu encerrei a carreira do Jorge Wilstermann da Bolívia. E por que você está vivendo hoje em São Paulo? Eu estou em São Paulo desde 92. Desde 92. Está radicado em São Paulo? Estou radicado aqui, trabalho pela Secretaria do Esporte, aliás, prestamos serviço pela Secretaria do Esporte. Seu gol inesquecível no Fluminense? O resto da dúvida foi o gol do Fla-Flu de 69, 3-2, que aquilo ali foi uma coisa histórica. Mas você é um tricolor feliz? Sou, né? O resto da dúvida. É o clube que tive a felicidade de ganhar 5 campeonatos em 3 anos. São poucos jogadores que passam pelo clube 3 anos e ganham 2 campeonatos. Eu ganhei 5. Então, poxa, para mim é uma glória.